Flamengo define a situação de Rodrigo Caio, tudo indica que o Flamengo não vai renovar com o jogador. Vou estar falando também sobre duas excelentes contratações que o Flamengo pode estar fazendo esse ano, justamente para poder valorizar ali a sua base e poder vender os jogadores mais caros lá na frente. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante quando você curte o vídeo, porque você curtindo o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo pode chegar em mais pessoas e você me ajuda muito, gente. Quando você se inscreve, você fica aqui sempre bem informado e é de graça. Então você me ajuda muito e eu vejo o reconhecimento de vocês para o meu trabalho. Isso me deixa muito feliz. Então vamos para as notícias do Flamengo, vou estar sempre aqui atualizando vocês. E falar sobre preocupação no Flamengo, gente. A preocupação é com o lateral Wesley. Wesley que saiu sentindo dores no último jogo contra o Grêmio. O que ele apanhou não foi pouco não, gente. Aquele cuiabano, que é o lateral do Grêmio, que marcou ele, teve ali vários combates, que, por sinal, o Wesley foi vencedor da maioria dos combates. Bateu muito no Wesley, porque o Wesley ele é magrinho, ele tá começando agora, ele não tem muito aquele corpo de lateral mesmo para poder aguentar a pancada. E ele é muito veloz e leve, então quando ele toma pancada, ele acaba caindo, ele acaba se machucando, ele acaba sentindo. E tudo indica que não é lesão, mas o elenco vai se reapresentar hoje e vão ali analisar a situação do jogador. Vamos ver se ele tem condições ali de treinar a semana inteira com o Sampaoli. Um jogador que tem sido importante, principalmente na lesão do Mateuzinho. Varela, que não voltou ali ao seu ápice e não conseguiu conquistar o seu espaço. Então um jogador caiu nas graças do Sampaoli e da torcida também. Ele corre o tempo todo, ele marca, ele arma a jogada, ele se apresenta lá na frente. Ele só não invade tanta área como o Mateuzinho fazia. Tá começando agora. Mas o jogador, a cada jogo, ele tem evoluído. Alguns torcedores já estavam perdendo a paciência com ele por ele ter feito alguns jogos ruins. Mas, gente, ele é um jogador que subiu agora pro profissional. E é um processo. Vai avançando, e a gente vai vendo até onde esse jogador pode chegar. Espero que não venha a proposta para ele agora, ele está começando agora, é um lateral interessante. A gente tem visto isso e ele tem aquele DNA rubro-negro, gente. O cara se entrega muito dentro de campo, então que o Wesley esteja bem, justamente para poder conseguir treinar essa semana agora que o Flamengo está livre e ficar inteiro para o jogo contra o Bragantino na semana que vem. Então vamos torcer para a recuperação do jogador o quanto antes. E falar sobre Luiz Araújo, gente. O jogador ele animou a torcida do Flamengo, porque ele já postou o vídeo de apresentação no Flamengo, ele mesmo produziu ali, e já colocou, e também colocou ali nas suas redes sociais, na sua biografia do Instagram, que ele já é jogador do Flamengo, jogador profissional do Flamengo. Isso é muito legal, porque a gente vê a vontade do jogador de atuar pelo clube, de ser feliz aqui, de querer mostrar resultados. E eu fiquei muito feliz da contratação desse cara, porque não teve novela. Foi uma coisa assim inesperada. O Flamengo tratou, sei lá, em 3 dias e no quarto já estava contratado. Foi muito rápido. Não ficou nessa. O clube quer pedir isso aqui. O Flamengo quer pagar isso aqui. O jogador aceita vir, mas tem essa condição aqui. Não, o jogador quis vir. O Flamengo fez a proposta, o time dele aceitou e ele está aqui agora. No caso, ele vai assinar ainda o contrato e vai começar a jogar depois que a janela abrir. A negociação do Luiz Araújo não foi como está sendo essa do Alan, que está um imbróglio, está uma coisa muito chata, porque o Galo não quer liberar, o Galo está pedindo novas coisas, está pedindo uma cláusula diferente, quer receber mais. Não está sendo como a do Dela Cruz, que o River Plate está fazendo um jogo difícil, simplesmente o Flamengo chegou e conseguiu a contratação do jogador. A situação do Alan é a seguinte: o Flamengo ofereceu 7,5 milhões, mais 1,5 milhão caso ganhe alguma competição. O Galo não quer torcer para o Flamengo ganhar alguma competição para ele ganhar esse 1,5 milhão. Então, o que eles querem? Eles querem que o Flamengo pague esse 1,5 milhão com o percentual de jogos que o atleta fizer aqui no nosso time. Então o Flamengo está tentando mudar isso, o Galo também está tentando mudar para o lado deles, e por isso está esse imbróglio, o jogador quer vir o quanto antes. A situação do Dela Cruz, gente, o jogador ele tem um acordo ali verbal com o River Plate sobre ele, quando ele quiser ser negociado, o River Plate poder negociar ele. Então a gente vai ver como vai se desenrolar essa história depois do jogo, o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Então vamos ver como vai se desenrolar isso. Então essa contratação do Luiz Araújo foi muito legal, porque eu vi que o Flamengo fez o negócio muito rápido. Gente, eu vou estar aqui falando sobre a situação do Rodrigo Caio. Mas antes, se vocês ouvirem algum barulho, tem um técnico aqui consertando a nossa máquina de lavar. Então
vai fazer barulho e peço desculpa a vocês, mas eu vou falar um pouco mais alto para vocês me ouvirem e os barulhos externos não atrapalharem o vídeo. A questão é a seguinte, o Flamengo pretende não renovar com o jogador, com o Rodrigo Caio. Por quê? Tem um histórico de lesão alto, ele tem risco de se lesionar novamente, tem um salário alto, o jogador entregou muito, gente, enquanto teve condições ali físicas de entregar o seu futebol. Marcava muito bem, cercava os espaços, jogador muito bom, Rodrigo Caio. Eu queria muito que ele tivesse condições físicas de entregar ainda mais para o Flamengo, sei lá, uns 5, 6 anos para frente, no caso, uns 4, 5 temporadas por aí. Não sei exatamente, eu acho que ele tem 30 anos. Mas ele jogaria fácil se ele tivesse mais condições físicas. No Flamengo até os 33, 34. Mas o Flamengo entende que o jogador pode se lesionar e não vai renovar com ele. Ele pode assinar um pré-contrato agora, ele tem contrato até o final do ano só. Pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. E o Flamengo não vai segurar o jogador. Fico triste. Rodrigo Caio, nessa geração, foi um dos maiores zagueiros do Flamengo. Zagueiro raçudo que mostrou muita raça enquanto esteve, mostrou que ia ser flamenguista, mostrou o DNA rubro-negro. Então, caso ele saia do Flamengo mesmo, que ele seja feliz no clube que ele for e que ele tenha muito sucesso na vida dele. Rodrigo Caio vai fazer muita falta, não agora, nesse momento, mas no momento que ele teve ali a oportunidade de mostrar o seu ápice, o ápice do seu futebol. Ele é zagueiro de seleção, gente. Só não é nesse momento, só não é porque ele não tá jogando, não tem condições e pode se lesionar. E outros jogadores também que vão sair, Vidal, o Flamengo despertou interesse de liberar ele agora no meio da temporada com a entrevista que ele deu, dizendo que não vai continuar no Flamengo depois que seu contrato terminar. Então tudo indica que caso surja uma proposta, alguma coisa pelo jogador, o Flamengo vai facilitar ao máximo para o Vidal ir embora para onde ele quiser. Então vamos ver o que vai acontecer. A janela vai abrir, vai chegar propostas até antes, nesse mês agora de junho. Cabe a nós saber se o Flamengo de fato vai liberar os jogadores que têm que ser liberados para eles poderem seguir a sua vida e jogarem futebol. Situação indefinida, Bruno Henrique. Ontem eu falei aqui que o Flamengo poderia fazer uma proposta para ele, o Flamengo já avalia essa situação. E sim, o Flamengo vai fazer uma proposta pelo jogador, tudo indica que sim. Outra situação indefinida do Everton Ribeiro, o Flamengo não tem se movimentado muito em relação a ele. Mas o Flamengo renova, o jogador joga muito. Ele vai fazer muita falta caso ele não renove. Porque ele e o Arrascaeta jogam demais, gente. Jogam demais e fazem muita diferença ali no meio campo do Flamengo quando estão disponíveis para jogo. E outro jogador, gente, que o Flamengo não quer contar, e por conta do Flamengo ele já tinha saído há muito tempo, que é o Marinho. Marinho tá criando um rebuliço ali dentro do clube, tem causado confusões com técnico, comissão técnica, diretoria e a insatisfação da torcida. Ele que já tá treinando afastado há muito tempo, deve ser reintegrado porque ele tá ameaçando colocar o Flamengo na justiça, porque ele alega que tá sendo desvalorizado e que tá fazendo um monte de coisa. O Flamengo não quer mais contar com ele. Esse ano, ele não vai atuar mais pelo Flamengo, eu tenho certeza. Por tudo que está acontecendo lá dentro envolvendo o Marinho. Ele querendo denunciar o Flamengo, querendo ganhar dinheiro em cima do Flamengo. Já que ele não vai sair nesse mês de temporada, é o que tudo indica, ele vai receber o salário dele até o final do ano, 13º, adicional de férias, os adicionais noturnos, porque quando o jogador joga à noite ele recebe a mais, um monte de coisa. Gente, o Marinho, a situação dele é muito chata dentro do clube. E falar sobre excelentes negócios que podem acontecer no Flamengo, gente. Vou estar falando sobre o Mundial Sub-20 que aconteceu e o Flamengo mandou representantes para observar jogadores que se destacassem para o Flamengo ali contratar eles, porque na América do Sul, o futebol brasileiro em questão financeira está em ascensão e também técnica. Mas tem jogadores bons em times argentinos, uruguaios, times que o Flamengo tem ali dinheiro para tirar esses jogadores de lá. E o Flamengo, ele observou a situação de 2 jogadores da seleção uruguaia, a seleção que foi campeã do campeonato sub-20. E a informação é de que o Flamengo tem interesse e observa a situação do volante Fabrício Dias, jogador de 20 anos, ele que pertence ao Liverpool do Uruguai, ele que já é capitão ali da sua seleção sub-20, e ele está custando 8 milhões de euros, que daria no nosso dinheiro 41 milhões de reais. Mas, pô, Vitor, um jogador de categoria de base nesse preço, porque no time dele ele já é titular absoluto
e ele já joga no profissional já tem um tempo, então ele está se valorizando cada vez mais. Então o Flamengo vê ele como uma opção boa para reforçar ali as categorias de base, fazer a transição dele para o profissional e talvez negociar o jogador num preço muito mais alto. Então o Flamengo observa a situação desse jogador e tudo indica que o Flamengo vai em cima do Liverpool do Uruguai para tentar fazer a contratação. E o outro jogador é o Seba Bozelli, ele também é da seleção uruguaia, foi campeão também. Ele é zagueiro, o Flamengo consulta os valores do jogador e vai ver a situação dele. O outro, o Flamengo já tem mais uma noção ali de valores e esse o Flamengo vai consultar ainda. Então vamos ver o que vai acontecer, o que o Flamengo vai decidir em relação a esses dois que podem gerar muito dinheiro lá na frente para o nosso clube. E falar sobre um negócio que já está fechado, o Flamengo contratou um zagueiro de 16 anos para as categorias de base sub-17. O zagueiro é o Marcos Vinícius, jogador que estava ali atuando pelas categorias de base do Bahia. E o Flamengo contratou ele, ele é um zagueiro e ele tem 1,91 m, gente. Então o Flamengo já contratou esse jogador, ele vai integrar ali as categorias de base sub-17 e mais pra frente ele vai subir pro profissional, o Flamengo vai valorizar o jogador e quer vender o jogador num preço alto. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Peço desculpa pelo barulho, teve vários barulhos, várias situações que me atrapalharam hoje de gravar, mas isso não me impede de trazer informação em primeira mão para você, trazer as informações que você precisa saber do nosso time, que é o Flamengo, que é o time mais querido e mais amado do Brasil. Então se inscreva no canal, ative o sininho, tamo junto, valeu!